Muitos assuntos importantes, mas para começar, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que vai apresentar o convite oficial de posse de Donald Trump nos Estados Unidos após uma exigência do judiciário. O ex-presidente solicitou a liberação de seu passaporte para acompanhar a solenidade, mas os magistrados levantaram dúvidas sobre o convite, afirmando que o mesmo teria partido de um endereço de e-mail não identificado. O deputado Eduardo Bolsonaro rebateu esse posicionamento do judiciário e provou-se tratar de um domínio oficial do governo norte-americano que prepara a cerimônia de posse do presidente eleito, mas afirmou também que apresentará o documento oficial. Caso Bolsonaro não consiga reaver o seu passaporte, seus aliados dizem que ele deve enviar Michele Bolsonaro acompanhado de seus filhos, Eduardo e Flávio, para representá-los nesta cerimônia. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota, ao vivo no Rio de Janeiro, vai trazer suas análises e reflexões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Judiciário travando ida de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump, mas fez uma solicitação adicional, né? A comprovação de que o convite teria sido feito pelo governo dos Estados Unidos. Esse pedido adicional seria um indício de que talvez a justiça autorize Bolsonaro a viajar, Mota? Bem-vindo mais uma vez. Eu não tenho a mínima ideia, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. E se o convite tivesse sido feito numa ligação? Qual é o problema disso? Vamos lembrar, o Brasil é o país onde o Estado brasileiro já intimou o Elon Musk através de uma postagem na rede social. Lembram disso? Essa foi a intimação do Elon Musk. Olha, eu nunca vi muito sentido na retenção do passaporte de Jair Bolsonaro. E vejo menos sentido ainda em impedi-lo de ir à posse de Donald Trump. A partir do dia 20 de janeiro, o mundo vai mudar. Gostem ou não, Jair Bolsonaro está inserido no contexto dessas mudanças. Aliás, é muito pouco provável, na minha opinião, que ele aproveite essa oportunidade para fugir. A liberação do passaporte seria um passo importante que o Estado brasileiro daria na direção da normalidade. E há também um outro fator importante. A ausência do presidente Bolsonaro em Washington falará muito mais alto do que a sua eventual presença. O assunto de abertura aqui de Os Pingos nos Is, o convite feito do governo norte-americano para Jair Bolsonaro, o pedido da defesa de Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte, e aí tivemos uma solicitação adicional do judiciário que fosse feita a comprovação desse convite. O delegado Palomo também está com a gente, vai trazer suas análises. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. O que a gente precisa considerar em relação ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro, depois essa solicitação do judiciário? Seria talvez um indício, uma dica de que a deliberação possa sair no sentido de autorizar Jair Bolsonaro a realizar essa viagem? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Acredito que sim, porque senão o judiciário não pediria essas informações. Agora, seria muito mais tranquilo, inclusive para o Poder Judiciário, evitar mais esse desgaste. Por que não permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro vá até os Estados Unidos? Afinal de contas, a Constituição de 1988 ainda está em pleno vigor. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Isso é um princípio constitucional, previsto no artigo 5º, cláusula pétrea, ou seja, imutável. É o princípio da presunção de inocência. Então, o judiciário, caso venha negar esse pedido feito por autoridade, que é o dos Estados Unidos, pelo atual presidente, pelo presidente que vai tomar posse, não me parece razoável. Os dois países já estão em rusga já há algum tempo. Por que não fazer um gesto? Afinal de contas, como eu acabei de dizer, Jair Bolsonaro sequer é réu no processo. Então, que se deixe ele ir. Aliás, na minha opinião, o passaporte dele não deveria estar sequer retido. Em nenhum momento ele fez algum tipo de menção que iria fugir, que ia se esconder, que ia fugir da justiça. Muito pelo contrário. Então, ele já está sendo punido antes de sequer ter um processo. E isso vai contra
a própria Constituição de 1988, no seu artigo 5º, que fala sobre o princípio da presunção de inocência. Daqui a pouco eu vou chamar, inclusive, o Cristiano Beral, também vai participar com a gente, trazendo suas análises, mas eu só quero voltar com o Mota. Tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Mota, se o histórico pode nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica, essas solicitações que são feitas pela defesa de Jair Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte para alguns eventos pontuais, isso já aconteceu. Certa vez, Bolsonaro foi convidado por Benjamin Netanyahu para participar de alguma cerimônia em Israel. Foi feita essa solicitação e a deliberação foi no sentido de não atender ao pedido. Mas a gente precisa lembrar que o STF já negou 3 pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte. Agora, Mota, você particularmente vê algum risco, ou parece existir algum risco de Jair Bolsonaro usar uma viagem como essa para não voltar ao país? Me parece pouco provável, Caniato, porque trata-se da posse do presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. E esse é um presidente que está no seu 2º mandato, que promete ser bastante diferente do primeiro e promete apontar uma nova direção para a política internacional. Eu acho que essa seria uma péssima ocasião para alguém escolher fugir do Brasil. E nunca me pareceu que uma opção como essa fosse compatível com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Brasil pode aproveitar esta oportunidade. Deixa eu mudar as minhas palavras. O Estado brasileiro pode aproveitar essa oportunidade para retomar o caminho do bom senso. Eu acho que também seria um gesto positivo para o governo americano. Vai ficar muito difícil, eu imagino, explicar por que o presidente Bolsonaro não pôde ir na cerimônia de posse, porque ele está com seu passaporte retido. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente caminhar de volta à normalidade. E eu não acho que o histórico seja muito relevante, porque, como eu disse, no dia 20 de janeiro, o mundo inteiro vai começar uma nova fase desse jogo, as pessoas gostem ou não desse fato. Deixa eu chamar o delegado Palum, que tem um ponto também que a gente precisa lembrar. Delegado, eu tenho lido muitas coisas, escutado leigos ou pessoas que gostam de palpitar nas redes sociais, dizendo que supostamente a autorização não viria porque há um receio de que Jair Bolsonaro pedisse, sei lá, asilo político nos Estados Unidos, ou tem gente que faz a comparação com aquele episódio de um pernoite na Embaixada da Hungria. Aquilo teria dado uma sinalização de que Jair Bolsonaro poderia tentar uma fuga, caso fosse expedido um pedido de prisão, sei lá. Tem 1000 teorias rolando por aí. Agora, não me parece o caso, né? Mas também a gente não pode descartar isso. Isso são exames de futurologia, nada mais do que isso. Não tem indícios plausíveis de que indique que o presidente Jair Bolsonaro vá fazer esse tipo de atitude. Aliás, para você sair de um país como o Brasil, você sequer precisa do passaporte. As fronteiras aí estão escancaradas para quem quiser sair. Em nenhum momento ele fez isso. Então não me parece razoável o Poder Judiciário, através do STF, que é o guardião da Constituição, nós temos que lembrar isso, o STF é o guardião da Constituição, e agir ao arrepio da própria Constituição. O artigo 5º é muito claro, ninguém pode ser considerado culpado antes de transjulgado. Não tem sentença condenatória. Então não tem nem porque sequer motivo para esse passaporte estar apreendido. Está apreendido por quê? Ele pode sair. Não, não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar a justiça. Nós não podemos tratar isso como se ele poderia fugir, se ele poderia não votar, se ele pode ir nos Estados Unidos não votar. A justiça não age assim, a justiça deve agir com elementos comprobatórios. E nada indica, absolutamente nada indica que o Jair Bolsonaro pretenda fugir de uma futura condenação. Muito pelo contrário, ele diz o tempo todo que ele está lutando para se candidatar, para se tornar elegível e disputar as próximas eleições em 2026. Agora tem um outro aspecto dessa notícia que a gente não tratou. Mota,
a informação indica que caso o entendimento do judiciário seja para negar esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro, ele teria inclusive um plano B já organizado, figuras que poderiam representá-lo nesse evento. A esposa e ex-primeira-dama Michele, acompanhada dos filhos, o deputado Eduardo e também o senador Flávio Bolsonaro. E parece sem novidades, mais do que natural, né? Os Bolsonaros representando o Jair Bolsonaro, ex-presidente. Eu não sei se há necessidade de um plano B, Caniato. Acho que a ausência do presidente Jair Bolsonaro já é o plano B, B de Bolsonaro. O mundo se prepara para uma virada de página no dia 20 de janeiro. O Estado brasileiro tem uma escolha: fazer parte dessa mudança e usufruir da segurança e da prosperidade da esfera americana, ou ficar do lado de fora. Essa é a escolha que está na mesa. Você, delegado Palumbo, claro que a gente tem a informação de bastidor. Jair Bolsonaro teria comentado com interlocutores que, caso o judiciário não autorize essa viagem, ele já teria aí escolhido pessoas para representá-lo, a sua esposa Michele, além dos filhos parlamentares, inclusive, né? Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e Flávio Bolsonaro, senador da República. Seria aí o time de Jair Bolsonaro para representá-lo nessa posse. Inclusive, uma informação adicional: o presidente Lula não deve participar. A tradição para posses de presidentes norte-americanos indica que embaixadores das nações que representem os países. Então, teremos um embaixador brasileiro e não o presidente Lula. Delegado Palumbo. Eu acho que há essa possibilidade, sim, Eduardo Bolsonaro ser o representante do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com a Michele Bolsonaro. Eu acho que isso é bem possível que aconteça caso haja uma negativa do Supremo Tribunal Federal em não devolver o passaporte e muito menos permitir que o ex-presidente se ausente do país. Não só os bolsonaros, mas também eu vejo aí pelos grupos de WhatsApp em que faço parte dos deputados, e que outros também irão por conta própria na posse de Trump no próximo dia 20. Pois é, agora sim, Cristiano Beraldo conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Posse de Donald Trump agendada, né? Próxima segunda-feira, então qualquer eventual decisão no sentido de autorizar ou não Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos, isso terá que ser deliberado o quanto antes, né? Se houver autorização, ele precisa providenciar, né? Tem todos os trâmites para permitir uma viagem de uma autoridade, no caso o ex-presidente da República. Suas análises e reflexões sobre o pedido da defesa, depois aquele pedido adicional do judiciário, Beraldo, a comprovação do convite, que o convite teria sido feito. Pois é, boa noite, Caniato, delegado Palumbo, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse processo, né, esse pedido de informações, ele me parece bastante razoável, tendo em vista que o e-mail apresentado não é um e-mail do governo americano, mas sim é o que parece da comissão organizadora, que uma vez aceito, então, promove ali os trâmites para entregar o efetivo convite, né, o passe que dará acesso à cerimônia de posse. A gente precisa lembrar que Donald Trump foi alvo de um atentado durante a campanha. Segurança é algo muito importante, já é tradicionalmente nos Estados Unidos, mas no caso de Donald Trump é um item ainda mais relevante nesse momento da posse, porque é ao ar livre, tem muita exposição ali com populares e tal. E esses trâmites serão cumpridos e o Supremo Tribunal Federal terá que decidir se faz ou não sentido deixar o ex-presidente ir. E aí, tirando qualquer julgamento que se faça em relação ao Jair Bolsonaro, ao político Jair Bolsonaro, é preciso a gente ter uma avaliação mais institucional dessa circunstância, Caniato, porque trata-se de um ex-presidente da República que não está condenado a nada, e que este processo, ou os processos onde ele recebe acusações, estão tramitando. Ter retirado dele o seu passaporte, que indica o risco de fuga, de sair do Brasil para não mais voltar, me parece um tanto quanto exagerado, porque a vida de um fugitivo é uma vida muito difícil, ainda mais ele,
seria alvo fácil de autoridades internacionais, porque estaria descumprindo uma ordem judicial no Brasil e teria que sofrer todo tipo de limitação numa vida, eventualmente, no exílio. Acho que isso não faz nenhum sentido e essa, sem dúvida alguma, me parece uma medida excessiva para o momento em que os processos se encontram. Mas e essas teorias, Beraldo, de que ele ou um interlocutor poderia pedir ao governo norte-americano asilo político? Ou tem gente que coloca na balança também aquele episódio que você já comentou outras vezes do pernoite, ou aquele fim de semana que ele passou, ou 2 dias que ele acabou passando na Embaixada da Hungria. Isso acabará pesando, ou isso entrará na avaliação possivelmente do judiciário, Beraldo? Olha, pode entrar, ele pode ir pedir asilo? Pode. Agora, eu pergunto, onde está a importância de Jair Bolsonaro? Como um exilado nos Estados Unidos ou ele no Brasil atuando politicamente como tem feito? Para mim, a tendência de uma figura da expressão Jair Bolsonaro, que teve quase 50% dos votos na última eleição, ao se colocar na posição de exilado, eu acho que ele se enfraquece no jogo político. Aliás, se enfraquece bastante. Vai ser julgado à revelia e vai apostar todas as suas fichas numa mudança de governo, numa mudança de entendimento por parte do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, e sabe-se lá quanto tempo demorará até que tenhamos esse novo momento no Brasil. Então, risco existe, mas eu acho que, fazendo as contas, seria mais negativo do que positivo a Jair Bolsonaro. Agora, justamente por conta desse cenário, viu, Mota, tem gente que aposta as fichas na liberação, na autorização por parte da Justiça, por conta de uma teoria de que haveria uma perseguição a Jair Bolsonaro e mais uma negativa talvez reforçasse essa tese. E como você bem destacou, seria um episódio estranho, né? Um ex-presidente da República aproveitar a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos para fugir do país. Não seria talvez um momento mais adequado para isso, né, Mota? Cada cabeça uma sentença, né, Caniato? Essa frase nunca foi tão adequada. É muito difícil você entrar na cabeça de outra pessoa e tentar seguir os raciocínios, entender os motivos das coisas. Sempre me pareceu improvável que o presidente Jair Bolsonaro fosse usar uma ida ao exterior para fugir. Me parece, eu estou apenas conjecturando aqui, me parece que uma pessoa com a visibilidade dele teria meios de fugir de qualquer jeito, se ele quisesse, né? Até onde eu sei, nada impede que ele peça asilo em alguma embaixada aqui no Brasil. Eu não sei se tem alguma coisa que impeça, né, ele fisicamente bater na embaixada americana e pedir asilo ou qualquer outra embaixada. Por outro lado, é como o Cristiano Beraldo disse, me parece que um gesto como esse destruiria boa parte do patrimônio político de Jair Bolsonaro. Então, eu não vejo como isso pode ser uma opção politicamente viável para ele. E aí eu volto no ponto que eu sempre tenho dito aqui. Dia 20 de janeiro começa um novo mundo. O planeta muda. E o planeta muda numa direção que é favorável ao projeto político de Jair Bolsonaro. Não estou querendo dizer com isso, não estou insinuando que vai haver qualquer tipo de intervenção estrangeira na política brasileira. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das ideias, do contexto, essas coisas que ficam pairando no ar sem que a gente precise dizer nada, mas que, por exemplo, Mark Zuckerberg já captou. Programa Os Pingos nos Is, a notícia de abertura, notícia em destaque, o pedido que foi feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente pudesse viajar para os Estados Unidos para prestigiar a posse de Donald Trump, e aí o judiciário fez uma solicitação, né, que fosse apresentado documentos adicionais ou outras informações que pudessem comprovar esse convite feito
pela organização do evento. Enfim, a gente trazendo as últimas informações, inclusive um destaque de bastidor, né? Que Jair Bolsonaro, já entendendo que talvez não receba essa autorização, já teria escolhido, inclusive, algumas figuras para representá-lo. Sua esposa Michele e também os filhos Flávio e Eduardo. Agora, várias pessoas se manifestam aqui no nosso chat, viu, delegado Palombo, entendendo que a caminhada é difícil e que muito provavelmente Jair Bolsonaro não receberá essa autorização. Você falou em exercício de futurologia. Ninguém gosta de fazer, mas a gente entende um pouco como a banda toca, olhando um pouco para os prognósticos que são feitos e também um pouco o histórico dos pedidos que já foram feitos pela defesa de Jair Bolsonaro. Particularmente, os indícios apontam para uma negativa ou você aposta numa mudança de entendimento? Talvez Jair Bolsonaro esteja, inclusive, na próxima segunda-feira nos Estados Unidos. Ao arrepio da lei, eu acho que vai ser negado. Espero que não. Eu acho que seria muito bom para a justiça, para fazer um gesto de que não há perseguição, mas temos que lembrar que as palavras do Cristiano Beraldo foram perfeitas. Por quê? Não é interessante para o Jair Bolsonaro ficar exilado. Não é interessante para ele sair do Brasil e não voltar mais. Não é interessante para ele. Imagine uma vida na clandestinidade. Imagine uma vida onde você não pode se expor. Não é salutar isso. E eu tenho certeza, pelo histórico dele e membro das Forças Armadas, ele não vai desejar isso. Ele vai ficar até o final, vai responder um eventual processo que pode sequer não sair, porque o Procurador-Geral da República pode não fazer a denúncia e sequer pode ter um processo. Agora, a Justiça, se ela for se amparar na Constituição Federal, ela liberaria o passaporte e faria a permissão para que ele fosse na posse de Donald Trump no dia 20. Certo. Também muitas pessoas questionando, bom, por que um ex-presidente foi convidado e o atual presidente não? O Brasil deve ser representado pela embaixadora nos Estados Unidos, lembrando que Donald Trump e o presidente Lula ainda não se falaram, não conversaram, ainda que seja por telefone, mas enfim, tradicionalmente, quem representa um país na posse do presidente norte-americano não são os presidentes dos países, e sim os embaixadores. Então, não se trata de uma gafe com o Brasil ou uma gafe não ter convidado o presidente brasileiro. Trata-se de algo que corriqueiramente acontece, uma tradição. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, aqui, Bolsonaro tinha uma ligação diferente com Donald Trump, mas também muitas pessoas acabam fazendo análises em cima desse episódio. Só para a gente fechar, então, esse capítulo, Mota, algo a considerar sobre o convite a Jair Bolsonaro e o não convite ao líder brasileiro? Como eu destaquei aqui, é uma tradição chamar sempre o embaixador do país. Mas no caso de Bolsonaro, é uma relação que ultrapassou, né, a questão que envolve a diplomacia entre os países. Eles tinham um alinhamento que era muito diferente do que a gente acompanha no dia a dia, na relação entre presidentes de países. Há um alinhamento ideológico, a gente pode considerar talvez até uma amizade, por que não? É lógico que isso existe, Caniato. Eu sempre falo aqui, eu sempre repito esse ponto quando nós discutimos a tal polarização. Eu vejo as pessoas ainda reclamando da polarização. Não existe polarização. O que existe hoje no mundo são essencialmente duas formas de você olhar a relação entre o Estado e o indivíduo. A forma da esquerda, que acha que o Estado tem que ter poder absoluto e o indivíduo tem que ser subordinado ao Estado, e a forma da direita, que acredita que o indivíduo tem direitos que são inalienáveis e o Estado deve servir ao indivíduo. Então, o mundo inteiro está dividido entre esquerda e direita. A esquerda dominou, teve a hegemonia durante décadas em todas as áreas, na cultura, no entretenimento, na informação, no ensino e na política. Agora, esta onda está mudando. Javier Milei foi eleito na Argentina, Donald Trump foi reeleito com votação maciça nos Estados Unidos, tomando o lugar de um governo de esquerda radical, identitário. É uma nova época que começa. É natural que cada político no mundo agora colha o que plantou.